Olá, que bom você aqui para dar continuidade no estudo do reino vegetal. Não se esqueça, hein? Curtir, por favor, dê apoio aí ao nosso trabalho, nosso projeto, para poder contribuir com a sua formação. E se inscreva no canal para que não só essa, mas outra aula possa chegar até você. Vamos seguindo. Briófita. Primeira aula, nós percebemos a evolução das clorófitas para os demais vegetais. E agora, como nós falamos, vamos estudar aí as briófitas, ou seja, plantas de sombra. O próprio nome já está falando, plantas adaptadas no ambiente sombrio. Nós temos os musgos e as hepáticas. Olha o musgo sendo representado aí. Vamos ler ali as características gerais, e na medida que nós vamos lendo as características gerais, nós vamos apresentando nessa imagem as informações para você. Fácil, pessoal, vai dar certo, tranquilo. Esporófita, metófita, às vezes tem alguns nomes muito estranhos aqui, criptógama, sifonógama, muito suave, você vai aprender. Não se preocupe, tranquilo. Características gerais: reprodução por esporos. Então, reprodução por esporos. O próprio nome já está falando. Quando você percebe essa estrutura aqui dos musgos, das hepáticas, plantas que representam esse grupo, plantas pequenininhas, e nós vamos explicar o porquê desse tamanho reduzido, você percebe que o esporófito vai liberar esporos, que são estruturas resistentes, e a planta, mesmo sem a presença da água, ela é capaz de soltar esses esporos, não vai ter chuva, ela dificilmente vai estar presente naquele ambiente que está muito seco, mas o esporo está lá, resistente, aguardando um momento propício para poder garantir a sobrevivência da espécie, beleza? Então, reprodução a partir de esporos, tranquilo? Ótimo isso aí. Umbrófila. Umbrófila. O que quer dizer umbrófila? Você percebe a presença dessa planta no ambiente umbro, sombrio. Umbro, sombrio. Tem uma questão muito inteligente que fala assim, que essa planta é considerada como se fosse os anfíbios do reino vegetal. Como assim? Briófitas, os anfíbios do reino vegetal. Por quê? Porque se você pensa num sapo, num anfíbio, ele tem uma vida meio que dupla. O próprio nome já diz, anfíbio, vida dupla. O sapo depende de água para reproduzir. O sapo tem uma pele muito fina, ele desidrata muito. Essa planta parece muito com esse comportamento que os anfíbios têm. Como assim? Essa planta, ela precisa estar no ambiente úmido, porque ela não tem uma cutícula, um lipídio protegendo a estrutura dela contra a desidratação excessiva. E qual é o grande desafio para quem quer viver no ambiente terrestre? Um deles é justamente você evitar a perda excessiva de água. Olha você, tem uma grande camada de queratina, que é uma proteína, protegendo a sua pele. As plantas normalmente têm uma camada de lipídio, e nesse caso, não se percebe. Então, o que ela tem que fazer? Ou vive no ambiente úmido, ou a tendência é viver no ambiente umbrófila, ou seja, umbro, sombrio, para evitar essa desidratação excessiva. Tranquilo? Então, vamos lá. Ausência de cutícula de lipídio. Olha lá que legal, eu já coloquei a palavra umbrófilo aqui e já te dei a resposta na frente. Olha lá, ó, ausência de cutícula de lipídio. Então, desidrata com muita facilidade. E você vai ver que essa planta vai precisar de água para reproduzir. Isso lembra mais ainda do sapo. Tranquilo? Vamos chegar lá. Pequeno porte. Por que essa planta ela tem pequeno porte? Cadê a resposta? Coloquei na sequência da nossa apresentação. Olha aqui. Pequeno porte porque ela é avascular. Ou seja, a subida da água é por osmose. Professor Cristiano, mas aí eu fiquei meio sem entender. O que seria esse avascular? Vamos dar um pulinho lá nas pteridófitas, porque tem um esqueminha lá te esperando. Vamos sair daqui da briófita e vamos dar só um pulinho lá na pteridófita, samambaia. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos voltar depois, no outro momento, para estudar só essa planta. Próxima aula nossa. Mas o que eu vou aproveitar desse esquema? Isso aqui, pessoal, olha o que as samambaias pteridófitas conseguiram como aquisição evolutiva. A presença de células cilíndricas que se sobrepõem, olha lá, formando como se fosse um encanamento. É como se fosse um encanamento, células cilíndricas alongadas, permitindo a formação de um tecido chamado de xilema, que vai permitir então a subida de água e minerais lá para cima. Esse é o xilema. Esses são os vasos condutores que sobem com a água e minerais lá para cima. Na sequência, ocorre a fotossíntese nas folhas das samambaias e vai descer a seiva elaborada. A sacarose, você percebe que a sacarose está descendo aqui, ó, juntamente com células cilíndricas, olha lá, células cilíndricas encaixadas uma na outra e permitindo essa descida da seiva elaborada até a raiz, até folhas. Isso é fantástico. Quem surgiu isso
Foram as pteridófitas, as primeiras plantas vasculares. As primeiras. Agora, você percebe isso aqui? Não, isso não existe aqui. Então, se porventura tem uma determinada célula aqui, na parte de cima desse gametófito, e ela precisa de água, a água vai subindo por osmose, célula a célula, célula a célula. Ou seja, a água que está aqui, no interior dessas células aqui de cima, elas vão por evaporação, vão embora. Aqui está embaixo, perde água para que está em cima. Ou seja, é uma célula sugando a água da outra célula. As células que estão em cima sugam a água da célula que está embaixo e vai tentando subir. Mas não é um mecanismo muito interessante. Por isso que essa planta ela não pode crescer muito. Ela é necessário ficar com porte físico pequeno para não dificultar essa subida de água. Beleza? Tranquilo. Vamos lá então, ó. Nós temos uma planta que tem pequeno porte, por quê? Porque é vascular. A subida da água é por osmose. Criptógama. Professor, o que seria criptógama? Cripto quer dizer escondido, gama, reprodução. Em outras palavras, puxa a setinha aí no seu material, coloca assim, ó, ausência de flor. Como assim? Cripto escondido, gama, reprodução, ou seja, o aparelho de reprodução dessa planta é escondido. Na verdade, é porque não tem. Qual seria o aparelho de reprodução de uma determinada planta, onde você bate o olho nela e fala, essa planta está no período de reprodução? Flor. Você não fala de flor aqui. Não existe flor nas briófitas, nem nas pteridófitas, ou seja, samambaias, tem flor. Não se fala de flor aqui. Então, por isso que ela é chamada de criptógama. Cripto, escondido. Puxa a setinha, sem flor. Beleza? Acifonógamas. Poxa, professor, o que seria esse negócio de acifonógamas? Acifonógamas quer dizer dependência de água para reproduzir. Falaremos aqui desse ciclo e você vai perceber muito bem que ela vai precisar de água para reproduzir. Com relação às radicais, repito, não fique desesperado, preocupado ou preocupada com relação a esses temas. Você vai ver perfeitamente o porquê de uma planta ser sifonógama, acifonógama, principalmente quando você estudar a gimnosperma, que foi a primeira planta que ficou independente de água para reprodução. Mas por enquanto, entenda, é uma planta que vai fazer com que o gameta masculino e feminino se encontrem dependendo de água, beleza? Daqui a pouquinho nós vamos perceber essa dependência de água. Chegou o momento. Vamos lá para o ciclo. Você vai ficar fera nesse ciclo aí, tranquilo. Olha lá. Então aqui nós temos o gametófito. Aqui, ó, eu vou apresentar para você o gametófito feminino. Por que que essa estrutura é chamada de gametófito? Vamos ler? Lembrar? Fito, planta, gameto, ou seja, a parte da planta que vai produzir o gameta. Só que esse é o gametófito feminino, então nós esperamos que o gameta feminino apareça aqui. E esse aqui? Gametófito masculino, ou seja, a parte da planta que produz, no caso, ó, o gameta masculino. Tranquilo? Agora, olha aqui em cima. Olha o esquema mostrando aqui em cima. Olha aqui. Esse esquema está dizendo assim, essa parte de cima foi ampliada, colocada no microscópio e, ó, ampliou. Você está vendo, então, aqui o anterídeo. Anterídeo está aqui acima do gametófito masculino. Aqui tem células que vão se diferenciar em gametas. Que células são essas? São chamadas de anterozoides. Agora, qual é a ploidia? Qual é a ploidia? Ou seja, qual é a carga genética dessas células? Haploides. Aqui, ó, o gametófito masculino, ele é haploide. Ah, esse negócio de haploide, diploide, tranquilo. Presta atenção. Diploide, haploide. Fundamental você saber isso para a gente poder seguir. Pense numa célula sua. Sua célula é uma célula 2N, ou seja, diploide, somática. Como assim? O espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe. O N, ou seja, o número N, o número de cromossomos do espermatozoide é igual a 23. O N, ou seja, o número de cromossomos do óvulo da mamãe, 23. O N do pai mais o N da mãe, juntou, formou o zigoto, que é uma célula o quê? 2N, não é isso? Então, todas as suas células são 2N, ou seja, diploides, estão somadas nessas células a carga genética do pai e da mãe. Por isso que elas são chamadas de diploides ou somáticas. Somáticas. Agora, vem cá. Qual é a sua célula que é N, ou seja, que tem a metade de cromossomos? Se for um menino, espermatozoide. Se for a menina, é o óvulo. Porque vem de uma meiose.
que é meiose? É quando uma célula nossa dá origem a quantas? 4. A carga genética é reduzida ao meio. Não é isso? Espermatozoide com 23 cromossomos, o óvulo com 23 cromossomos. Então, essas células aí, elas são N, ou seja, elas têm a metade de cromossomo da espécie. Então, eu estou dizendo para vocês que o gametófito é N, ele tem a metade do cromossomo da espécie. A mesma coisa acontece com feminino e masculino, tranquilo? Aqui, ó, voltemos, agora que você está fera em N2N, haploide, diploide. Haploide é a metade de cromossomos, diploide é o número total, 2N. Então, aqui nós temos o anterídeo, foi ampliada essa estrutura, o anterídeo está sendo apresentado aqui. Cada célula dessa aqui, ó, que você está vendo, nessa partezinha amarelinha, ela vai se diferenciar no anterozoide. O que é anterozoide? É o gameta masculino, olha aqui, é N. Pronto, agora vamos para a parte feminina. Olha lá, bem no ápice aqui, bem aqui em cima. Microscópio ampliou, então nesse caso, ao ampliar essa parte superior aqui, ó, do gametófito feminino, você tem isso aqui, ó. Parece uma conchinha aqui, olha lá. Esse aqui é o arquegônio. Essa estrutura verde que você está vendo aqui, ó, isso aqui é o arquegônio. Onde que está isso? Aqui em cima, ó, do gametófito feminino. E o que que tem lá dentro? Oosfera. É mais ou menos correspondente ao óvulo das meninas, que vai receber o espermatozoide. Para comparar, aqui nesse caso, é a oosfera, o gameta feminino que está dentro desse gametófito aqui, ó. Bem aqui em cima, ampliou, nós temos então o arquegônio, lá no interior, a oosfera, beleza? Na presença de água, quando chove, esses gametófitos ficam muito próximos um do outro. Esse gametófito masculino e esse gametófito feminino ficam muito próximos. A própria gota da água, da chuva, vem aqui, ó, bate e respinga e leva o gameta masculino até o feminino. Bate, respinga a gota d'água e leva aqui, ó, o gameta masculino na direção do feminino, como você pode ver no esquema aqui, ó. Gotinha bateu, levou. O que que acontece? A água da chuva enche isso aqui, parece uma taça, tá vendo? Enche de água, e a água aqui dentro vai facilitar o nado. Repara que o anterozoide ele é flagelado, ele vai nadando, olha a expressão que eu estou usando, ele vai nadando até fecundar a osfera. Por isso que essa planta parece um sapo, depende de água para reproduzir. Importante isso, ela depende de água para reproduzir. Nesse caso, precisa, ou pode ser pelo vento também, viu, pessoal? Ou pode ser pelo vento, o gameta masculino encontra o feminino, pode ser pelo vento, mas também, principalmente pela gota da água da chuva que bate de forma cinematográfica aqui em cima e respinga, levando o gameta masculino, anterozoide, até a osfera. Olha lá, ó. N cromossomos do anterozoide, N cromossomos da osfera, N com N vai formar uma célula 2N. Olha lá, o zigoto. Nesse caso, olha lá, é o embrião 2N, vai crescendo por mitose. O que é mitose? Uma célula dá origem a duas outras com a mesma carga de cromossomo, mitose. Então, nesse caso, aqui nós teremos as mitoses, várias mitoses, onde vai dar origem ao esporófito. O esporófito vai crescendo aqui, ó, vai crescendo por mitose, e olha ele aqui. Olha ele aqui. Então, aqui, ó, é o gametófito feminino. Lembra lá? O gameta masculino foi na direção do feminino. Ah, aqui é o feminino. Então, nesse caso, nós temos o esporófito 2N crescendo, e aqui nessa região nós temos células 2N sofrendo, ó, olha essa palavrinha aqui, meiose. O que é meiose? Uma célula dando origem a 4 com a carga genética reduzida ao meio. E por meiose, aqui dentro dessa cápsula vai estar então sendo liberados os esporos. Isso aqui, gente, quando está maduro, isso estoura. E estoura, e os esporos microscópicos saem caindo por aí. E quando eles caem, olha lá, microscópico, hein? Cai aqui, forma outro gametófito, cai acolá, forma outro gametófito. Aleatoriamente, alguns vão dando origem ao gametófito feminino, outros ao gametófito masculino. Então, você está percebendo que uma fase diploide, porque aqui tem 2N cromossomos, sofre meiose e dá origem a uma fase haploide. Isso aqui, ó, o esporo vai crescendo por mitose e vai dando origem ao gametófito masculino e ao gametófito feminino.
E essa fase aqui, que é a fase chamada haploide, vai fazer a reprodução sexuada e, de novo, o que vai crescer aqui em cima? O esporófito. Tá percebendo que o esporófito, de forma assexuada, dá origem ao gametófito e, de forma sexuada, dá origem ao esporófito. Um alterna, formando o outro. Essa fase é haploide, essa é diploide. Por isso que tem essa palavra aqui, que às vezes confundem alguns alunos, mas não é o seu caso, fala que as plantas apresentam um ciclo haplodiplobionte, metagênese ou alternância de geração. Mas não fica confuso com isso. O que é um ciclo haplodiplobionte? Facinho, olha lá. Quer ver? Olha aqui. Qual é a ploidia? Ai, Cris, o que é isso? Ploidia. Ploidia é a carga genética. Qual é a carga genética dessas células? N, a metade do cromossomo da espécie. O gametófito. Tá. E do esporófito? 2N. Então você está percebendo que está alternando uma fase haploide, que é o gametófito, e uma fase diploide, que é o esporófito? Ó, uma fase haplo, fazendo reprodução sexuada, dando origem à fase diplo, que aqui por meiose solta os esporos que vão crescer por mitose. Então, o ciclo haplodiplobionte, também chamado de metagênese ou alternância de geração. Uma geração sexuada por uma geração assexuada. Não esquece isso, é muito importante. Detalhe, os vegetais todos fazem isso. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Você, lá na frente, bate o martelo, tranquilo. Essas plantas briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas realizam ciclo haplodiplobionte, que é isso que você viu. Tranquilo? Então, vamos lá. G maior do que E. Que isso, professor? G, gametófito, maior do que o esporófito. A única planta que tem isso. Vou falar mais uma vez. A única planta que tem isso. Ou seja, qual é a fase duradoura desse vegetal? É isso aqui que você vê, ó. É a fase duradoura, que dura mais tempo. É a maior, a mais desenvolvida. Parte clorofilada, é o gametófito. E essa parte aqui, ó, de cima, o esporófito, não dura muito tempo. É só questão de liberar o esporo e ela vai cair. O gametófito é que dura, diferente de todas as outras plantas, que o esporófito vai crescendo para captar mais luz. Aqui não. Esse, ele é aclorofilado. Tranquilo? Cuidado com algumas questões de prova. Eles colocam uma imagem como essa que você está vendo aqui, aí eles começam a mentir para você. Põe uma setinha aqui, ó, e chama isso de... Isso é mentira o que eu vou dizer. Chama isso de esporófito. Mentira. E chama isso de gametófito. Mentiu. Isso é o gametófito. Aqui de baixo. Esse de cima é o esporófito. E eles mentem também, sabe o quê? Dizendo que esse aqui é N, o esporófito, que o gametófito é 2N. Mentira. Sempre o esporófito vai ser 2N. Sempre. E sempre o gametófito vai ser N. Não deixa te enganar não, tá bom? Então, possui rizóide, filóide ou cauloide. Como assim? Na verdade, isso aqui não é uma raiz verdadeira. Esse vegetal não tem tecidos, não tem xilema, não tem caule, não tem raiz. Na verdade, são aglomerados de células ocupando funções que correspondem à raiz, rizóide, caule, né? Na verdade, é o cauloide, fazendo a função como se fosse um caule. E nós temos aqui também o filóide, que corresponde como se fossem folhas, mas não são folhas verdadeiras, tá bom? Ausência de tecidos diferenciados ou verdadeiros. Não esqueça disso. Tranquilo? Percebeu que nós estudamos todas as características desses vegetais? Agora, muitas pessoas olham para essa plantinha, briófitas, e falam, para que isso? Na natureza tem uma importante função. Vamos estudar juntos aqui? Vamos lá, vamos ler aqui. Importância. Retém umidade e evita deslizamento de terra nas encostas. Algumas espécies de musgos, após serem decompostos, formando as chamadas tufas, podem ser utilizadas como combustíveis. Retém água e mantém solo úmido em período de seca, importante isso, né? Atuam como agentes decompositores das rochas sobre as quais se fixam. São bioindicadores de poluição, uma vez que retém a umidade do solo, pode ter algum metal pesado ali, você pega esse vegetal, faz a análise dele, você consegue perceber ali se tem algum componente químico que realmente venha a trazer algum malefício para as pessoas. Produzem antibiótico, nós temos que lembrar que os seres vivos que estão na natureza estão sofrendo a ação de bactérias e fungos, e de repente tem que se discutir por que esse ser vivo está resistindo à ação de algumas bactérias. Olha lá que coisa interessante, hein? Produção de antibiótico. São produtores na cadeia alimentar. Essas são algumas das importantes funções das briófitas. Eu espero que você tenha aprendido. Vegetal na veia, bacana, tranquilo, sem problema. Eu te aguardo, hein, para estudar
forte, 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 o reino vegetal, mas agora vai ser as pteridófitas. Não perca a sequência. Viu? Abraço, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever para que essa e outra aula possa chegar até você. Te aguardo para o estudo das pteridófitas. Até mais!